Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Esse vídeo de hoje, pessoal, é nossas aulas, que estava parado, né, o nosso curso gratuito no YouTube de fundos de investimentos imobiliários. Falta ainda 3 aulas para a gente encerrar o curso, e agora nós estamos na aula 10. Para quem ainda não viu esses vídeos, vou deixar aqui o playlist de onde está todas as aulas para vocês assistirem e aprender um pouquinho mais sobre fundos de investimentos imobiliários. É bem básico mesmo, principalmente para você mandar para aqueles seus amigos que estão começando a investir em fundos imobiliários. Então, a aula de hoje é o que é uma subscrição de fundo imobiliário. É a nossa aula 10. Eu tenho que dar esse aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, o objetivo é meramente educacional. Os ativos citados não são garantias de retorno. Eu sou o Kiko Irano, para quem não me conhece, e esse aqui é o nosso canal que eu criei há 3 anos atrás, Dicionário do Investidor. Emissões de cotas de um fundo de investimentos imobiliários, que a gente precisa definir isso para poder entender melhor o que é uma subscrição. Quando a gente fala vai ter subscrição de um fundo imobiliário. Emitir novas cotas é oferecer ao mercado diretamente pelo fundo, ou seja, diretamente pelo administrador do fundo, novas cotas que ainda não fazem parte do fundo. Hoje o fundo tem já um tamanho, vamos dizer, 100 milhões de reais, e ele quer crescer para 200 milhões de reais, ele vai e emite mais cotas, e essas novas cotas que aumentam o patrimônio do fundo é feitas através de emissão. E a pessoa, para comprar essas cotas, ela tem que acessar diretamente a sua corretora e fazer a subscrição dessas novas cotas e fazendo assim a reserva. As emissões, a mais conhecida, são as que a gente chama de oferta pública, que ela é regida pela Instrução Normativa 400, mas pode também ser uma oferta restrita, que é regida pela Instrução Normativa da CVM 476. Então, alguns exemplos, no caso, o último exemplo que a gente teve de oferta pública foi o VGHF11, mas tem alguns outros exemplos aí também de oferta restrita. Na verdade, as ofertas restritas nós chamamos ofertas públicas com esforços restritos. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre elas mais para frente. Dados importantes de uma emissão. Toda emissão, elas têm fator de preferência. E esse fator de proporção de direitos de preferência é que determina quanto que aquela pessoa que já é cotista pode comprar de novas cotas. E essas novas cotas na emissão, elas não são vendidas pelo mesmo preço do mercado. Elas são vendidas por um preço de cada cota da emissão, que normalmente ela é um pouco mais barata do que o preço de mercado. E você tem a data base de subscrição, também conhecida como Datacom. Essa Datacom é aquela data que determina quem são os cotistas que vão ter direito à subscrição. Então, aqueles cotistas que terminaram em determinado dia como dono de cotas vão poder participar dessa nova subscrição de cotas tendo direitos de subscrição. Para isso serve a data base de subscrição. Quando eu falo de novas emissões, normalmente eu dou informação qual é o fator de proporção, qual é o preço da cota e qual é a data base. Para mim, esses são os 3 dados mais importantes de uma emissão. Direito de preferência de compra na emissão. Quando você já é cotista, você recebe direitos para aumentar a sua posição na mesma proporção que o fundo está crescendo. Se o fundo está, nesse exemplo que eu dei, o fundo era de 100 milhões de reais e está crescendo para 200 milhões de reais, ele está crescendo 100%. Então, você vai ter direito 100% de aumentar as suas cotas comprando na subscrição. E você vai receber um direito de preferência para comprar isso. Esse direito de preferência ele só serve para isso, para te dar de preferência às outras pessoas a subscrever essas cotas. Esses direitos eles desaparecem após o término da subscrição, do período de subscrição que a gente tem, eles desaparecem. Eles só duram nesse período, depois eles somem. Às vezes, essas subscrições podem ser ou não negociadas na bolsa, esses direitos de subscrição. E eles são terminados constantemente, grande maioria das vezes, pelo 12. Então, se um fundo, por exemplo, o fundo Kiko 11, está tendo direito de subscrições, o direito de subscrição dele será o Kiko 12. Entenderam?
O período de subscrição de direitos é o período que você solicita a reserva de cotas que você tem direito na sua corretora. E após o término do período de referência, nós temos a data de liquidação da reserva. Por exemplo, eu tenho 5 direitos de preferência. Eu não sou obrigado a subscrever todos os 5. Eu posso subscrever 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas eu não posso subscrever mais direito de preferência do que eu tenho. Então, se eu só tenho 5 direitos de preferência, eu posso subscrever, comprar na nova emissão de cotas, solicitar a reserva de até 5 cotas. Não é obrigado pedir todas as 5. E vamos dizer que eu solicito só 2, no dia da data de liquidação eu tenho que estar com o financeiro na minha corretora. E algumas corretoras ainda por cima solicitam com antecedência esse financeiro na conta. Então tem que prestar atenção na sua corretora se vai solicitar isso com antecedência ou não. Sobre a negociação de direitos, em algumas emissões, nós podemos negociar esses direitos de preferência, por exemplo, o Kiko 12, que eu citei agora para vocês. Caso você não queira participar da subscrição, fazer a subscrição, você pode vender esses direitos e colocar o dinheiro no bolso. Exatamente, mas normalmente eles são negociados por centavos, porque eles valem só algumas coisas. Centavos. O último direito de subscrição que eu vendi foi do VGHF 11. Eu não sei se alguém participou dessa emissão. Eu consegui vender ele por coisas de 6, 7 centavos cada direito de preferência. Mas pelo sim, pelo não, já é um financeiro a mais que eu ganho. Eu não quis participar da emissão, foi o financeiro a mais que eu ganhei. Porém, direito de preferência é um tipo de é reconhecido como outros ativos da Bolsa. Qualquer lucro que você tenha com eles, você paga 15% de imposto de renda. Caso você queira fazer uma subscrição maior que a quantidade de direitos que você tem, se for negociar direitos, você pode comprar direitos de outra pessoa e fazer maior subscrição de direitos. Essa negociação, ela é tranquila, é feita pelo home broker. Você simplesmente vai lá, digita o ticker do direito que você quer vender ou comprar, no caso aqui o ticker Kiko 12, e lá joga a ordem de compra e venda no preço que você acha que quer vender ou o preço que você quer comprar. As sobras do período de preferência. Essas sobras do período de preferência, como foi ofertado uma certa quantidade de cotas para os cotistas. E nem sempre os cotistas participam das emissões. Aí, essas cotas que não são subscritas, que não são vendidas, no caso, pelo administrador aos seus cotistas, a gente chama ela de sobras. Então, depois do período de subscrição, pode ter ou não numa emissão o período de sobras do período de preferência. Esse período de sobras, que normalmente dura 5 dias úteis, pegam todas aquelas sobras, aquelas cotas que sobraram do período de preferência. E essas sobras, elas também têm um cálculo de fator de sobras. Esse fator de sobras é ele que determina quantas cotas você pode pedir nas suas sobras da sua subscrição de sobras. Por exemplo, e só pode participar das sobras as pessoas que subscreveram o direito de preferência. Vamos dizer que o fator de sobras foi 0,5 e eu subscrevi 2 cotas lá. 2 vezes 0,5 dá 1. Então, eu terei direito a subscrever nas sobras uma cotinha a mais aí. Aí, com isso, eu posso comprar mais uma cota na subscrição, na nova emissão de cotas, mais barato, que normalmente é mais barato do que comprar no mercado. Às vezes não é, mas isso aí com o tempo a gente vai aprendendo. E além do período de sobras, nós temos o período de oferta pública ou oferta restrita. Isso vai depender do tipo de emissão. Se for uma emissão, uma emissão que for oferta pública, regida pela Instrução Normativa 400, é uma oferta pública. Vai ter um período que todo mundo pode participar dessa fase. E vai ter também, para aqueles que são uma oferta restrita, para os investidores profissionais, o período de oferta restrita. Nesses períodos, são ofertadas apenas as cotas que sobraram das sobras. Então, é as sobras das sobras que são ofertadas para isso. Pode participar qualquer investidor em oferta pública e pode participar somente investidores profissionais em oferta restrita. Quem são os investidores profissionais? Aqueles caras que têm mais de 10 milhões em ativos financeiros no Brasil. Porém, para participar dessa fase, diferente das anteriores, tem um mínimo, que normalmente no fato relevante ou no prospecto, determina qual é o mínimo. Por exemplo, está tendo uma nova emissão
lá uma oferta pública, lá do KNCR11, e aonde são 100 cotas o mínimo. Então, pelo menos 10 mil, um pouco mais de 10 mil reais aí que precisa ter para poder participar. E nessa fase, todo mundo pode participar e todo mundo pode fazer reserva. Pode acontecer de ter mais pessoas reservando cotas e reservando mais cotas do que a quantidade de cotas remanescentes que sobraram das sobras. Caso aconteça isso, acontece um rateio entre as pessoas, as cotas que sobraram das sobras. Recibos de subscrição. Quando você terminou de fazer a sua subscrição, você recebe um recibo. Você pagou, você recebe um recibo de subscrição. Esse recibo de subscrição, ele pode ser normalmente terminado em 13, 14 ou 15, e ele determina de acordo com o seu período da fase da emissão que você participou. Se você participou, por exemplo, no período de preferências, vai ser terminado em 13. No meu exemplo, Kiko 13. Você vai ter esse ativo na sua carteira. Se for no período de sobras, aqui nesse exemplo, Kiko 15. Pode ser 14 também. Essa ordem é meio aleatória. Então, direito de sobras, Kiko 15, direito da reserva pública, da fase de oferta pública ou da oferta restrita, Kiko 14. Então, esses recibos é que você vai receber eles após a liquidação que você pagou pelas cotas, você vai receber esses tickers aí. Você não vai receber ainda o Kiko 11. E esses tickers, eles vão pagar proventos? Sim, esses tickers pagam proventos, você já tem direito a receber proventos, mas são proventos pro rata, ou seja, são proventos dos recibos de subscrição, porém eles vêm normalmente em valores menores e até em valores maiores, porque esse financeiro ele rende separado do resto do fundo. Então pode vir melhor ou pior o rendimento desses recibos, do pro rata que a gente chama. Provento pro rata, porque ele é o provento dos recibos. Quanto tempo demora para esses recibos virarem cotas de emissão? Normalmente, eu respondo para quem me faz essa pergunta que demora de 30 a 90 dias. Mas, pela legislação, um fundo pode segurar os recibos sem convertê-los na emissão em até 180 dias. Mas lembrando que, mesmo não tendo virado Kiko 11, os recibos já pagam proventos para a gente. Então, não precisa se desesperar, vou ficar 3 meses sem receber proventos. Não, você vai receber proventos pró-ratas durante esse período. Mas, às vezes, chega a ficar um mês aí sem receber provento. Esse é o fim da aula e na próxima aula nós vamos ver estratégias para tirar proveito, ganhar um dinheiro de emissão de cotas. São estratégias como arbitragens e flipagens, que são muito comuns nas emissões e as subscrições de fundos de investimentos imobiliários. Vou encerrando por aqui, vou pedindo a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.